Fala aí, meus opressores, sei que estou sumido, mas voltei e nesse vídeo, rapidinho, eu vou comentar sobre uma coisa que eu acabei de ler no Twitter. E antes de começar a falar sobre o tema, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, dessem um joinha lá embaixo e clicassem no sininho para ativar as notificações. Assim o seu celular vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo aqui. Assim vocês não perdem nenhum vídeo do canal e vocês me ajudam também. Eu prometo que o celular de vocês não vai ficar apitando toda hora, porque eu quase não posto vídeo. E o tweet que eu vou ler aqui para vocês é do Marcelo Freixo. Ele fala: Suprema Corte do Canadá determinou que crenças religiosas devem ser respeitadas, mas não podem se sobrepor aos direitos e cidadania de pessoas LGBTs em suas conquistas pró-igualdade. E por que que eu vou ler a matéria, mas eu vou te dizer que me chamou bastante atenção essa decisão da Suprema Corte do Canadá, e eu queria alertar para o perigo desse entendimento vir para a Suprema Corte brasileira também. E eu vou ler aqui a notícia, que ele deixa um link no tweet, e eu vou ler aqui para vocês. A Suprema Corte do Canadá determina que direitos LGBT devem se sobrepor às crenças religiosas, né? Para quem não sabe, o Canadá é o paraíso do politicamente correto e da esquerda progressista. Em uma decisão inédita, a Suprema Corte do Canadá acaba de determinar que crenças religiosas devem ser respeitadas, mas não podem se sobrepor aos direitos e cidadania de pessoas LGBTs e suas conquistas pró-igualdade. De acordo com a BBC, a decisão veio após ir parar na justiça o caso da Universidade Trinity Western, que quis penalizar dois estudantes do gênero masculino por terem um relacionamento em suas dependências. Conforme o pedido da universidade aos estudantes sob alegação religiosa, já que é uma instituição evangélica, os dois deveriam evitar manifestar afeto publicamente, sendo autorizado apenas relacionamentos heterossexuais em suas dependências. Após os estudantes buscarem seus direitos, a justiça determinou que os LGBTs devem ter seus direitos protegidos da discriminação e que isso deve se sobrepor à liberdade religiosa. A medida agora deve servir de jurisprudência para qualquer discriminação a LGBTs com base em religião no país. E tá certíssimo, né? Isso se chama Estado laico, uma lenda no Brasil. E aí esse é um comentário do site, logicamente não é um comentário meu. E por que eu acho que isso é preocupante? Porque desde John Locke a gente tem os conceitos de direitos naturais e direitos contra alguém, né? Os direitos naturais são, que John Locke definiu, vida, propriedade e liberdade. E a partir do momento que você banaliza o conceito de direito, você começa a criar direitos que conflitam com outros direitos, né? E aí, você, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, quando você fala que a educação pública é um direito, né? Eu discordo, a educação pública não é um direito, porque a partir do momento que você diz que todos devem ter acesso a uma educação pública, você está dizendo que outras pessoas devem bancar a educação pública de quem não pode bancar. E eu não estou defendendo aqui que o Estado pare de fornecer educação pública. Eu acho que muito legal que o Estado forneça educação pública àqueles que não têm condição financeira de pagar uma mensalidade numa escola. Mas eu estou dizendo que o Estado não tem a obrigação moral de fornecer isso. O Estado, justamente porque a educação pública não é um direito. Isso aí não sou eu que estou falando, vários filósofos falam desde John Locke, né? E os liberais, eles seguem essa linha de raciocínio, a escola austríaca, a escola de Chicago, enfim. E quando você interfere na liberdade religiosa, isso é um perigo maior ainda, porque a religião é uma das instituições que os conservadores visam proteger, conservar, preservar, para que a sociedade se mantenha de uma forma saudável. E essa decisão, ela interferiu na liberdade de você gerir a sua universidade e na liberdade de você crer na religião que você achar que você convém crer. Essa universidade é uma universidade privada de artes liberais cristãs no Canadá. O Canadá é um país progressista, aquele mesmo país que trocou qualquer palavra que definisse um gênero no seu hino nacional. É o país que já teve casos de bebês que já não tem mais orientação, que já não tem mais o sexo na identidade, ou seja, isso é uma construção social e o bebê vai decidir o que ele é depois que ele crescer. Esse entendimento de que
o direito à cidadania LGBT se sobrepõe à liberdade religiosa é um entendimento muito perigoso, porque a partir daí você começa a passar por cima de qualquer crença religiosa para você assegurar direitos para o público homossexual. E eu não estou aqui pregando contra nenhum direito, nenhuma liberdade homossexual. Acho que sou até a favor da união civil homossexual, homoafetiva, mas assim, quando você passa por cima de crença religiosa, você está dizendo o seguinte: quando você diz que esses direitos LGBTs eles se sobrepõem à liberdade religiosa, você está dizendo que uma igreja, por exemplo, é obrigada a ter ali em suas dependências um casamento gay. Você está dizendo que o ministro de confissão religiosa é obrigado a ministrar uma cerimônia religiosa homossexual. E eu acho que isso é errado, porque você começa, para dar direito a algumas pessoas, sobrepor o direito de outras, né? Eu acho que é o seguinte: se esses dois jovens eles ingressaram nessa universidade, eles já ingressaram sabendo das regras dessa universidade, né? E eles são livres para procurar outras universidades onde eles possam manifestar sua homoafetividade. A partir do momento também que você faz essa analogia ao casamento gay, você pode simplesmente falar para o casal gay, ó, o casal gay ele tem total liberdade de procurar uma igreja que aceite ministrar a cerimônia de casamento deles, né? Agora, você passar a obrigar uma igreja, a partir do entendimento que o direito dele se casar, do casal gay se casar, se sobrepõe à liberdade religiosa, aí a gente vai ter problema de direitos, conflito de direitos, né? Você está colocando a liberdade de um acima da liberdade de outro. Isso aí eu acho meio complicado, né? E fica aí o questionamento: será que as escolas, as universidades muçulmanas, né, vão se submeter a isso? Ou isso é um entendimento que vai um entendimento que vai ser só colocado em prática quando a crença religiosa em questão é o cristianismo, né? É um outro questionamento que fica aí. Eu acho que a gente tem que ficar de olhos bem abertos em questão a isso, porque uma liberdade ela não pode ferir a liberdade de outra pessoa, né? Uma liberdade individual ela não pode ferir a liberdade individual de outra pessoa. No caso, todo apoio aí aos jovens que quiserem serem gays, sejam felizes como quiserem, ou jovens que acreditam que nasceram gays, né? Eu não sou geneticista aqui para falar se a pessoa nasce ou é uma orientação, um comportamento, uma questão comportamental, mas que uma liberdade ela não pode suprimir uma outra liberdade, né? Ainda mais essa universidade que é uma universidade privada, né? E é um entendimento que pode gerar muitos problemas, e com uma visão conservadora como a minha, é um atentado contra a crença religiosa em si. No caso, em questão foi contra o cristianismo, mas que pode ser assim, levado para outras religiões, e que quando você começa a pensar que o conservadorismo ele visa preservar instituições que foram fundamentais na fundação de uma sociedade, quando a gente pensa na sociedade ocidental, você tem ali o pilar da moral judaico-cristã. E quando você passa por cima dessa moral judaico-cristã, você tem problemas gravíssimos, né, nessa sociedade. Enfim, é isso que eu vi com essa notícia. Comentem aí embaixo se vocês concordam, se vocês discordam. Prometo não abandonar vocês. Vou gravar com mais frequência. Prometo para vocês que em 2019 eu vou gravar com mais frequência. Nos próximos vídeos eu vou contar algumas novidades, novidades ótimas para o canal, para mim e, consequentemente, para vocês. Valeu, galera!